Boas, estamos começando mais um Expresso Jurídico, um podcast que a gente bolou para tentar ficar de melhor compreensão para todo mundo, esse mundo jurídico cada vez mais complexo, cada vez mais difícil, e o mundo empresarial. Como é que a gente conversa? Como é que a gente fala? Quais são as questões comuns? Quais são as novidades no mundo do direito que a gente tem que fazer? Mas, para minha alegria, para minha felicidade, a gente hoje está recebendo aqui a doutora Renata Mansur. Doutora Renata Mansur, e aí, até antes da apresentação, já quero agradecer, porque eu sei que o tempo da senhora é assim, lotado, eu sei que não, a agenda é uma loucura, e parar para vir nos prestigiar é com muito carinho e eu te agradeço, né? Imagina, o prazer é todo meu estar aqui hoje com vocês. Né? Temos muitos assuntos para tratar. Só para vocês terem uma noção, eu não consigo decorar todo o currículo da doutora Renata. Só parte dele. Ela é graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Responsabilidade Civil pela EMERGE, Escola da Magistratura do Estado, mestrando em Resolução de Conflitos Alternativos, Mediação e Arbitragem pela Universidade de Lomas de Zamora, em Buenos Aires, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires, sócia fundadora do escritório Mansur Fernandes Advogados, que, para quem é do estado do Rio, da região, sabe do que nós estamos falando desse escritório, da projeção desse escritório, né? É vice-presidente da OAB Barra da Tijuca, que é a segunda ou terceira maior subseção do Brasil, né? E também é a presidente, a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Rio de Janeiro. Então, competência não falta, assunto não nos faltará, e antes que a gente comece, eu já peço à senhora se podemos marcar um outro dia para complementar o que certamente ficará de fora nessa primeira oportunidade. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês hoje, e a gente tem muito assunto para tratar, e realmente, Álvaro, a advocacia, ela nos traz muitos desafios, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pois é, eu queria começar, se você me permitir, a doutora Renata é uma advogada de muita expressão aqui, quem a conhece sabe do que eu estou falando, e ela é guerreira, ela vai para a luta. Eu falo que o advogado tem a disposição de enfrentar o dia a dia. E me lembrou há pouco tempo um advogado de um grande escritório que estava fazendo contratação, e eu estava só assistindo, por acaso, de advogados para o escritório dele. E umas duas vezes ele falou assim: me desculpa, você fez a pergunta que nenhum advogado pode fazer. Aí aquilo me chamou a atenção, falei: qual é essa pergunta que ninguém, um advogado, pode fazer? Eu estou numa entrevista do emprego e o cara me pergunta qual o horário. O advogado não tem horário. E eu achei isso tão significativo. Sem dúvida. Né? E aí, se você me permitir, eu queria começar... sabe quando que eu acho que para o direito a gente já começa com a música mais famosa assim no show? Né? Eu sei que você tem o caso, né, que é um caso de congelamento de alguém que pediu para ser congelado, e eu sei que isso é tese nas universidades, que é um caso ímpar. E se você pudesse nos contar o que é isso, porque eu acho essa história tão interessante, né? Essa história é maravilhosa, Álvaro. Assim, eu costumo dizer que esse foi o melhor caso, sem dúvida, da minha vida, né? Porque foi um caso inusitado. É o único caso de um brasileiro, ou melhor, o único caso na América Latina de alguém congelado após a morte. A gente não tem outro caso. Nós temos americanos, enfim, mas temos um brasileiro, representante da América Latina, que foi congelado após a morte. E essa história começa com uma moça que nos procura no escritório, né? E ela fala, olha, meu pai queria ser congelado após a morte, ele já faleceu, e a gente não conseguiu uma decisão em primeira instância, porque ele faleceu no meio do carnaval, e aí ela se socorreu do plantão para fazer a vontade do pai. O juiz negou o pedido, e aí ela recorreu, e para ser julgado esse recurso, ela consultou a clínica, porque assim, já estava tudo organizado, né? Como ele queria ser congelado, eles pesquisaram ao longo da vida como fazer. Então, ela consultou a clínica, que eles já tinham, inclusive, pago
na época, esse caso foi em 2012, na época era R$56 mil fixos para ser congelado. Hoje em dia está muito mais caro. Hoje em dia orbita em torno de 1 milhão. Mas na época era esse o Só uma valor. curiosidade, fica congelado ad eterno? Fica congelado ad eterno. Que Segundo o isso. dono da clínica, né, ele diz que daqui a 50 anos será possível ressuscitar pessoas. Por uma questão simples. Eu acabei estudando um pouquinho de medicina para esse caso, né? O que acontece? Se você congelar, por exemplo, uma barata, se você congelar um caranguejo, isso a medicina diz, vivo, quando você descongela, ele continua vivo. E existem experimentos nesse sentido. Por quê? Porque esses seres vivos, eles não têm sangue na nossa concepção, como é no ser humano. Então, esse líquido que gira em torno desses seres vivos, ele não morre, digamos assim. Então, se você congelar vivo, ele ressuscita. Então, o que diz o dono da clínica? Que daqui a 50 anos é possível que a medicina descubra um líquido que seja criopreservante, em que você possa substituir o sangue humano. Então, assim, logo após a morte, a pessoa teria aquele sangue que morreu, todo sugado do corpo, seria substituído por esse líquido criopreservante e a pessoa, então, poderia ressuscitar, né? Isso, enfim, é uma possibilidade que se diz desde que a medicina descubra um líquido que possa efetivamente substituir o sangue que ainda não descobriu, né? Mas o fato é que já temos seres vivos que podem ser ressuscitados, Caramba. né? Mortos e ressuscitados. E aí fica assim para sempre. Então essa moça procura a gente no escritório e ela fala, olha, o juiz de primeira instância não decidiu, a gente entrou em contato com a clínica falou assim, olha, vocês têm que manter esse corpo num caixão de zinco com gelo seco, 24 horas. Não pode sair do gelo seco, apto a ele poder vir, no caso, para os Estados Unidos, e ele poder, então, ser congelado, ser criopreservado, que eles chamam de criopreservação, né? Na verdade, assim, houve um sensacionalismo da imprensa na época de que ele gostaria de ser ressuscitado, mas não era nada disso. Ele era um engenheiro da FAB, era um amante da ciência, e ele queria efetivamente não ser descartado. Ele queria que o corpo dele pudesse ser, de fato, um objeto para a ciência no futuro, né? Na descoberta de doenças, essa coisa toda. Então, esse era a intenção dele. Uma nobre intenção. Uma nobre intenção. E aí, houve uma briga. E por que houve a briga judicial? Porque ela era filha de um segundo casamento e ela não estava bem com as irmãs do primeiro casamento. Então, quando ela liga para as irmãs e diz, papai morreu, quer ser congelado, já providenciei tudo, e ele vai para Detroit, nos Estados Unidos, as irmãs falam assim, não, peraí, de jeito nenhum, ele vai ser enterrado aqui do lado da nossa mãe no sul. Eles moravam no Rio e a mãe delas faleceu e foi enterrada no sul. E aí essas moças entram no plantão para impedir que o corpo fosse transladado, e aí o juiz, em horas, enfim, ele dá uma sentença dizendo que o corpo não podia ir, e ela então começa todo esse processo de procura de uma funerária para manter o corpo nas condições que a clínica determinou. E ela conseguiu uma funerária somente em São Gonçalo, que topou fazer... São Gonçalo aqui no interior do estado do Rio. No Rio de Janeiro. E que topou fazer todo esse procedimento determinado pela clínica. E o que era R$56 mil se torna uma fortuna. Porque ela teve que pagar os funcionários que se revezavam 24 horas e o gelo seco não podia secar. Então, havia uma troca de gelo seco o tempo todo com funcionários que recebiam, obviamente, hora extra para manter aquele corpo ali até que a gente conseguisse julgar a apelação. Só que quando ela procurou a gente, a apelação já estava até escrita. A gente só teve a oportunidade de sustentar isso no tribunal. Uhum. E quando a gente foi, e ela efetivamente estava com medo de perder e chegou lá só para sustentação oral, a gente fez entrega dos memoriais e sustentou. E aí foi muito interessante, porque assim, as opiniões dos desembargadores foram totalmente diversas, né? A relatora falou... Caso sui generis, um caso muito sui generis. A relatora, por acaso, falou assim, eu jamais vou permitir um negócio desse, isso é um meio esdrúxulo de descarte do corpo humano, Deus me livre congelar meu pai após a morte. Já um outro desembargador falou assim, poxa, se eu soubesse que poderia fazer isso com meu pai, eu o teria congelado. E aí, enfim... As percepções passaram a ser de ordem...
afetivas, emocionais e não jurídicas. Né? E a gente teve também percepções de ordem religiosa, né? Alguns também colocaram a questão religiosa, que isso não era coisa de Deus, que isso não era coisa de católicos. Então, assim, a gente teve várias possibilidades, ganhamos o recurso. E aí se tornou um caso... que deve ter sido ali por um voto. Foi né? por um voto. A gente conseguiu ganhar. E como na época não foi por unanimidade, ainda cabia embargos infringentes, que era um recurso que a gente tinha na época. Então, uma outra Câmara julgou novamente. Mas esse interregno, por que esse caso virou emblemático nas universidades? Porque qual foi a nossa tese jurídica? A gente não tem nenhuma legislação no Brasil que permita efetivamente o congelamento. Quais são os meios de descarte do corpo humano? É o enterro, mais ordinário, digamos assim. Uhum. O diferencial passou a ser a cremação. E para se ter a cremação, a jurisprudência estabeleceu alguns requisitos. Por exemplo, quando a pessoa não deixa por escrito, e fica a dica, né, para quem quer ser cremado, é bom deixar por escrito. Mas a jurisprudência estabeleceu que quem não deixa por escrito, um parente mais próximo pode atestar aquela vontade, né? Uhum. Então, a gente usou analogia. E usar analogia em direito é muito difícil como meio de julgamento quando você não tem uma legislação para definir Ainda o caso mais concreto. Com uma irmã dizendo que sim, outra dizendo que não. Né? Então, qual foi a nossa colocação? Efetivamente, se para o meio diferenciado do meio ordinário, que é a cremação, basta um parente mais próximo atestar à vontade, ela era a filha mais próxima, porque ela... E aí vem um dado pessoal, ela foi criada pelo pai a partir dos 7 anos de idade, porque a mãe morre de câncer. E ela fica morando com o pai sozinha, não tinha casado ainda, tinha 35 anos, e o pai cuidou dessa filha. Então, ninguém melhor do que ela, que convivia com o pai diretamente, para saber a melhor vontade, a maior vontade dele, né? E com isso a gente conseguiu ganhar. Só que teve um problema. Quando a gente ganhou a apelação, houve os embargos infringentes, e nesse interregno, até o julgamento dos embargos infringentes, que demorou bastante tempo, ela continuava pagando o gelo seco e os funcionários, porque não podia transladar o corpo. E aí, na decisão da apelação, os desembargadores colocaram que se ela conseguisse a autorização das autoridades competentes, Anvisa, porque é um transtorno danado para você transladar um corpo desse. Anvisa, ainda mais daquela maneira, num caixão de zinco, com gelo seco, etc. e tal. Se ela conseguisse a autorização, poderia encaminhar o corpo. E ela conseguiu, de fato, a autorização. O corpo foi, sobreveio os embargos infringentes e perdemos os embargos infringentes. Traz o corpo. E aí a gente criou um fato, agora traz o corpo. E de quem é o interesse de trazer o corpo? Não é dela. E aí esse corpo vira propriedade americana. Então, quem faz essa repatriação? Porque ele acabou sendo perdendo... porque morreu, não tem nacionalidade, acabou. Então, um objeto. É um objeto dos Estados Unidos. E quem faz essa repatriação? Que era um procedimento caro. Uma pergunta aqui. Não estou falando de graça, não. Estou falando por ignorância. Nesse caso, seria um objeto móvel? Um objeto móvel. Concorda? Porque é verdade. Você está falando, perdeu nacionalidade, perdeu a estrutura de ser humano, é uma coisa, é um objeto, e um objeto móvel. E aí, né, a propriedade do bem móvel é a posse. Onde está, onde é a posse. Quem tem a posse daquilo, exatamente, né? Exatamente isso, essa era a questão jurídica. Caramba! E aí a gente ingressou na época na teoria do fato consumado, que era uma teoria super nova. A gente usou isso também para os recursos para STF e STJ, porque o corpo ficou lá, perdemos os embargos infringentes, fomos até STF e STJ e ganhamos no STF e no STJ, mas o fato já estava consumado, porque ele já estava lá e o corpo está lá até hoje. Né? Caramba! E aí houve na época uma reportagem grandiosa numa emissora de TV que foi até a clínica para mostrar como ficam os corpos lá, e aí mostraram que inclusive tem até animais que já foram congelados. E na América Latina inteira, ninguém tinha sido congelado ainda. Então, foi um caso muito interessante. E a legislação brasileira avançou? Não avançou. Não. Quer dizer, e aí, para a gente, do mundo jurídico, mas até para o leigo, né, isso passa a ser muito interessante, né, porque a jurisprudência se antecedendo, como sempre, a legislação. Exatamente. Né?
em geral, ela antecipa, né? Depois a gente vai criar as normas, etc., ali na frente. Mas isso é muito interessante, porque eu também não sei se você tem informação, se já teve um outro caso ou qualquer coisa, mas isso é você trazer a coisa mais, entre aspas, absurda, uma hipótese absurda que a gente, né, vai para o direito, isso nunca vai acontecer, o que que é. E aquilo se tornou um fato concreto. E deve ser um orgulho muito grande, lhe parabenizo, de você ser a mentora disso tudo, a gestora disso tudo, e obter esse sucesso que eu digo não é nem a fama pública, Sim. o sucesso profissional, aquela coisa do advogado de falar, cara, eu fiz isso, eu consegui isso, deve ser. Porque muitas pessoas falavam assim, gente, ninguém vai conseguir essa decisão no tribunal, os desembargadores nunca vão congelar, nunca vão determinar uma coisa que não esteja na legislação. E por uma construção jurídica a gente conseguiu, e esse caso realmente foi um caso que me deixou muito feliz. E quando a gente foi sustentar na tribuna, eu estava com meu pai na ocasião, e aí eu falei assim, pai, deixa que eu falo. E aí no final da sustentação eu me lembro que eu falei exatamente o seguinte para os desembargadores: Vossas Excelências devem estar imaginando por que uma advogada mais jovem, né, e em tese menos experiente, estaria a sustentar na tribuna em detrimento do seu colega mais experiente. É, E aí a gente terminou o julgamento falando, porque só uma filha poderia sustentar de forma aguerrida a vontade do pai que tanto amava. é verdade. Então é com essa verve que a gente veio na tribuna sustentar. Que é a alma do advogado. Que é a pra alma do mim, advogado. né? Então, assim, foi os desembargadores aplaudiram, É. a tribuna estava cheia, veio gente do Brasil inteiro assistir esse julgamento. Então, assim, não foi o caso que economicamente foi o melhor da vida, mas é a verve da advocacia que a gente... E a satisfação profissional. satisfação profissional, ganhei. que a gente vai lá, entendeu? E consegue, de fato... É. Isso, mal comparando, ou bem comparando, me lembra muito o caso do Sobral Pinto, né, defendendo, né, os presos políticos na ditadura, que não tinha legislação, e ele vai pegar a legislação de proteção aos animais e falar assim, os animais, a gente tem toda essa legislação para proteger, que dirá com o ser humano, e começa a reverter as decisões aqui dentro. Isso aí. Né? É mais ou menos isso que você fez também, né? É de um ineditismo, de um brilhantismo. Que orgulho, eu não falei para vocês que a gente tinha muito assunto. Mas nesse diapasão, nessa toada aqui dessa alma do advogado, me veio aqui a sua... Eu ia dizer que era quase que uma ascensão natural, mas apesar de ser por eleição, a sua função de vice-presidente da OAB Barra. Eu imagino que isso seja uma experiência única no sentido de que a Barra da Tijuca hoje, né, é um dos maiores bairros aqui do Rio de movimentação processual, né, Sim. com as suas querelas que nós sabemos, e me parece a advocacia muito jovem, né, porque Sim. a advocacia tradicional está no centro da cidade, etc., né? Como é que é isso? Como é que você tem essa percepção desse jovem advogado? Ele tem essa disposição, ele tem esse preparo. Qual é esse desafio como dirigente de ordem? Como é que você observa isso? Então, a gente está atingindo agora na região quase 11 mil advogados inscritos na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca se transformou numa potência. Há pouquíssimos anos atrás era nada. Mas a gente tem um nicho de oportunidades na região absurdo, né? E a gente, de fato, vê que a jovem advocacia é muito pujante na área, né? E acabou acontecendo naturalmente porque eu sempre fui moradora da área e sempre gostei da área, e aquela coisa de me livrar de ir para o centro da cidade todos os dias. Eu resolvi montar um escritório na Barra da Tijuca muitos anos atrás, contrário a todas as perspectivas de que a área fosse ser um bom nicho de oportunidades, mas eu sempre apostei na área. E acabou que, como o nosso fórum da Barra ainda é pequeno, e infelizmente, porque pra você ter uma ideia, a gente tem juízes na Barra da Tijuca hoje em vara civil que tem 1.000 processos mês conclusos para decidir. Então, assim, é uma vara regional que não está dando mais... Um fórum regional que não está dando mais conta da quantidade de processos. E aí, como eram poucos advogados e como havia um crescimento ali com a vinda do fórum regional, a gente acabou por ficar conhecido. Então, a gente foi trabalhando e isso aconteceu naturalmente de eu vir como vice-presidente da OAB Barra. Porque, você sabe,
Eu sou uma pessoa aguerrida e a gente luta efetivamente e efusivamente pelas nossas prerrogativas, né? A gente sabe que as nossas prerrogativas são violadas o tempo inteiro. A pergunta não é se, é quando será violada. É verdade. Não é se, é quando. Então, acabou acontecendo naturalmente, mas eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de confiança da minha classe. E essa relação, né? E eu acho uma injustiça quando a gente fala dos juízes com advogados, essa velha peleja, né? Tem um amigo do meu pai, um brilhante defensor público, né? Erval Basílio, que ele dizia já também de grandes histórias, né? Ele brincava, a gente começando a vida, eu, o filho dele, que hoje é o corregedor aqui do estado do Rio, ele dizia que a idade dava o seguinte, experiência, quando você tem que chamar juiz de você, de juiz de excelência, de ministro de você, porque está na hora de você se aposentar. Mas que o tempo mostraria que esse primeiro momento do juiz, e não estou falando mal dos juízes, não, eu acho que isso é natural, né? Aquele momento de afirmação, de conhecimento, de expectativa e do excesso de trabalho, eles ficam, se você não chegar ali, que também parte do advogado com a coisa muito clara, eles ficam reativos, eles se incomodam. Ele falou, e quanto mais você vai subindo para desembargador, para ministro, quando você chega no Supremo, então, a relação é outra, é de tranquilidade, é de segurança, é quase que uma grande conversa, ninguém precisa provar mais nada a ninguém, está todo mundo seguro. Você acha que essa relação desses juízes e a advocacia, essa ao longo do tempo tem minorizado ou tem piorado? Na verdade, Álvaro, eu comecei minha carreira, eu tenho um pouco de experiência lá e cá, porque eu comecei minha carreira sendo assessora de desembargador. Então, eu, antes de advogar, muito jovenzinha, com 23 anos, recém-formada, eu já tinha 2 anos de formada, comecei a trabalhar com desembargador e conheci muito, primeiramente, do lado de lá. Uhum. E o que acontece? É muito injusto, de certa forma, falar do trabalho da magistratura, porque o magistrado trabalha muito. Nas várias regionais, pior ainda, porque as várias regionais, por incrível que pareça, elas têm muito mais processo do que na capital, pelo menor quantitativo de varas e maior concentração. E a reboque disso, o advogado, ele tem um foco, ele quer ganhar a causa. Então, portanto, ele vai dar o máximo dele para ganhar aquela causa para o cliente dele. Então, não necessariamente... Até pela necessidade financeira também, Sim. né? Porque a briga do judiciário para você faturar, para você se manter como advogado autônomo é uma guerra, né? Então, não necessariamente o advogado será o mais honesto possível na sua petição e na documentação apresentada para com o magistrado. Uhum. Então, isso gera uma desconfiança natural do magistrado para o que está sendo posto na mesa pelo advogado. Então, se eu tivesse que dar uma dica para a jovem advocacia, eu diria o seguinte, seja o mais honesto possível. Claro, o primeiro juiz da causa é o advogado, porque ele sabe o que é viável e o que é inviável. Isso o próprio código nos impõe, né? Então, assim, seja o mais honesto possível e o mais sucinto possível. Porque, assim, no primeiro documento que você não fala direito o que está ali, são muitos processos, e quando o juiz vai se debruçar em cima daquilo para ver de fato o que é o que não é, você já quebrou a relação de confiança. E isso acaba se estendendo para toda a advocacia. Então, existe essa resistência, principalmente na primeira instância, porque nas outras instâncias você vai diminuindo o quantitativo de processos, porque é natural, né? Eu acho que tem os dois lados, né? E aqui na minha lógica me vejo duas coisas. Eu acho que tem os dois lados, né? Tem sim essa disputa da advocacia pela Também. sobrevivência, né? E gera alguns desacertos, né? Tem um excesso de trabalho do magistrado, sim. O meu pai dizia que na advocacia a gente começa a construir o nome de 15 a 20 anos, porque é a tradição, é saber que está correto. Aí depois, quando você já cria isso, já fica mais fácil. Mas, né, você criar esse nome cada vez é mais difícil. Né? Então tem essa coisa assim, desse desespero, mas a sensação que eu tenho é que isso tem diminuído muito, é a minha impressão, que isso tem diminuído muito, que a qualidade dos advogados, eu vejo pelos meus filhos, pelo pessoal do escritório, né, que tem advogados jovens e brilhantes dentro do escritório, eu falo, gente, na minha época, quando a gente fazia um
um mestrado ou um curso de extensão era uma coisa fabulosa, mas eu me formei em 81. Acho que 90% da advocacia não tinha nem nascido. Se bobear, não tinha computador, nada, era máquina de escrever. Eu peguei a máquina de escrever. E você corrigia com fita corretiva, porque depois aí. que veio a IBM Elétrica, que tinha já... Aquilo foi a felicidade, olha, a maior alegria do mundo, aquilo. Quer dizer, as relações eram diferentes, né? Todas elas. E esse volume que eu tenho visto é que esses jovens... Todos estão se preparando culturalmente com mestrado, com doutorado, eles sabem direito, eles conhecem direito, que eu fico imaginando, a hora que eles pegarem a experiência desses 10, 15, 20 anos, nós teremos uma outra realidade. Com certeza. A gente tem mais acesso à informação atualmente. E, por outro lado, nós somos de uma geração que foi criada para o contencioso. E aí, portanto, eu acho que a gente tem que começar a mudar o viés da advocacia. Era exatamente o que eu ia te perguntar. Nós trocamos pensamentos aqui, que eu falei, cara, você é uma especialista em mediação e arbitragem. Né? Esse é o caminho da justiça, não digo nem da advocacia. Esse é o único caminho viável. Porque, assim... O que acontece? A gente ainda, infelizmente, tem a cultura de judicializar. Mas isso está melhorando ao longo do tempo. E muitas coisas a gente pode resolver por mediação e por arbitragem. Porque, assim, não tem como o judiciário... Mesmo o mundo empresarial, concorda? Não, principalmente o mundo empresarial. Vou te dar um exemplo, assim, fabuloso. Por exemplo... As ações de despejo. A gente está falando na Barra da Tijuca, num lugar que tem milhares de condomínios e as pessoas continuam entrando com ação de despejo. Se as pessoas mudassem as suas convenções de condomínio e permitissem que a arbitragem fosse um meio de resolução, você poderia pegar, por exemplo, o teu síndico ou pegar, por exemplo, um morador qualquer, nomear ele como árbitro ou até uma comissão que fosse para julgar aquela situação, ou seja, numa ação de despejo, fora do condomínio, mas dívida condominial, que é o exemplo que a gente está dando. Coloca uma pessoa de dentro do condomínio para dar uma sentença, porque o árbitro, de acordo com a lei, ele dá uma sentença, dizendo o morador do bloco Z, apartamento tal, deve R$5.000, um exemplo. E ali você tem uma sentença arbitral que, se a pessoa não paga espontaneamente, somente é executada no judiciário. Veja quanto tempo você elimina de judiciário para um juiz falar assim, realmente, Zezinho deve R$5.000 para o condomínio, né? Então, assim, o Rio de Janeiro ainda está muito atrasado nessas técnicas de mediação de arbitragem, mas São Paulo já faz isso há muito mais tempo que a gente. Então, a gente precisa começar a implementar as questões de holding familiar também. As pessoas não estão mais deixando os seus inventários pós-morte. Que é uma realidade gritante também. Gritante. Né? Não tem por que você fazer um inventário hoje. Não existe isso. É muito caro, é muito custoso para a família, enfim. Então, assim, a gente tem que aprender a desjudicializar. E só para você ter uma ideia, Álvaro, eu ouvi no outro dia que o STF parece que tem 40 milhões de processos retesados para julgar. É humanamente impossível a gente ter condições humanas de julgamento célere com essa quantidade toda, porque a gente está falando de Brasil. Então, assim, é muita demanda, né? Então, a gente precisa tratar dessa cultura. Eu acho que eu me lembro aqui, também entrando aqui, eu me lembro que quando o Ofir Cavalcante era presidente do Conselho Federal, e tinha uma pesquisa e os números estou chutando todos, mas só em ordens de grandeza, assim, né? O Estado do Rio de Janeiro tinha naquela época, mais de 1.200 pontos de cursos jurídicos, de faculdade, filial, sucursal, seja lá o que for, não sei o que, no estado todo. Isso gerava uma média de 3 a 4 mil advogados se formando no Estado do Rio por semestre. Imagina. Né? E aí fazer comparação do Brasil territorialmente, população do Brasil, né? Falava que os Estados Unidos, que tem a nossa área territorial, né? Um pouco maior, porque é o Alasca que faz a diferença. A população, quase o dobro da nossa população, tinha, não me lembro agora, 14 ou 15 universidades que formavam por ano 3 mil advogados nos Estados Unidos inteiro. Então, quer dizer,
Se você botar a proporcionalidade per capita população advogados, isso aqui era uma loucura, não tinha como fazer isso, né? Abrigar todo mundo, né? E segundo a qualidade desses profissionais. Eu acho que essas coisas, o tempo e a OAB, eu acho fantástico o exame da ordem, etc., né? Você Sim. vai qualificando isso de uma forma muito grande e muito boa, né? Mas, de verdade, já não é do meu tempo, tenho 65 anos de idade, 42 de advocacia, sei lá, alguma coisa por aí, mas eu fico pensando nisso, não dá mais para a gente continuar, e a culpa não é do judiciário, não é nada, não é do juiz que trabalha ou que não trabalha, não é nada disso, não. É estrutural. Sim. Né? Eu acho que a solução, estou falando como uma doutoranda na matéria, né? Sim, eu acho que é isso, você, né? advoga, você Álvaro, advoga para arbitragem. vários empresários. Você sabe o que o empresário quer. O empresário quer a resolução dele de forma eficaz e rápida, né? E tem a cultura que é da sentença do juiz, né? Pois é, a gente tem que desmistificar isso. E só quem pode desmistificar é o advogado. Porque o advogado é quem dá o diagnóstico. É que nem o médico que dá o diagnóstico. Você tem o tratamento A e o tratamento B. O melhor diagnóstico vai te encaminhar para o melhor tratamento. E os advogados têm que trabalhar essa cultura da desjudicialização. Porque dá para fazer quase tudo fora do judiciário. Você me fez lembrar de um caso, obviamente, que a gente tem dentro do escritório, de uns clientes que eles têm a família, e engraçado que não é uma holding familiar, eu digo que é uma família de empresários, né? Porque o filho tem um tipo de negócio, o pai tem outro, o irmão tem outro, a mãe tem outro, em alguns estados brasileiros. Mas isso começou a provocar, por causa da saúde financeira de um, alguém vai e faz um empréstimo, faz um aporte, faz não sei o quê. Isso começou a criar uma confusão jurídica, né? Se seria uma holding familiar, se não seria disfarçada e dissimulada, etc. Eu falei, gente, isso não é... Se a gente for para o judiciário, primeiro a gente tem que sanar e explicar isso aqui. E segundo, chama todos os credores, renegocia essas dívidas, faz essa renegociação, limpa, salva o que tem que salvar, e a gente não precisa de ação, vocês precisam de uma reestruturação. Exatamente, uma reestruturação econômica, financeira e administrativa. O que falta para vocês é o advogado sentado aqui, e o volume deles de dinheiro é muito grande. É o advogado sentado assim, gestando o escritório. Eu acho que isso também é uma nova advocacia, né? Sim. E eu sei que você faz isso com brilhantismo, você já falou de holding familiar e etc., né? É essa que eu acho que as demandas para o judiciário vão se esvaindo pela nova cultura que se implanta, né, que se cria, e o advogado ele vai ter, eu não digo nem consultivo na questão que a gente vê hoje, do parecerista, não. Ele vai ter essa função muito mais ampla, no meu entender, e de muito mais crédito, porque a confiança do advogado com o cliente tem que ser fundamental, de solucionar esses conflitos de forma mais rápida, barata e eficaz. Né? A gente tem um exemplo clássico que todo mundo consegue entender, todo mundo que está ouvindo a gente vai conseguir entender. O sistema do futebol, que a gente entende um pouco, né? O sistema do futebol, ele é totalmente desjudicializado. 100% desjudicializado e dá certo. A FIFA vai lá, já que a gente está falando de futebol, mas qualquer federação internacional de qualquer modalidade estabelece nos seus estatutos as suas regras, as confederações obedecem, as federações obedecem. E ainda está escrito no estatuto: se você procurar a intervenção do judiciário, eu te suspendo, te desfilio ou te multo. Então, assim, o judiciário é tudo que o sistema do futebol e do esporte não quer. Então, por que não podemos projetar isso para as outras áreas do direito? Né? Mas, assim, o advogado acha que ele, só, como você falou, né, só consegue ter mercado de trabalho, só consegue trabalhar, consegue ter dinheiro se ele judicializar, né? E eu sou totalmente na contramão, até porque a gente precisa de celeridade. É visão moderna, né? A visão moderna. Da coisa. Agora, a doutora Renata entrou aqui no mundo do futebol e eu poderia ousar, não por estar na presença dela, não, mas dizer que ela é um nome, uma referência nacional no mundo do esporte. Não que ela jogue futebol, até onde eu saiba, pelo menos bem. Futebol não é minha praia. Eu sou da praia, mas o futebol não é minha praia. Até onde eu sei, o negócio dela é canoagem. É isso, etc. Por isso que eu falei, eu sou da praia. Futebol não. Mas a doutora Renata, e para muito orgulho nosso, ela é a primeira presidente, né, mulher,
no Tribunal de Justiça Desportiva, né, de futebol, né, no Brasil. E isso eu acho que traz primeiro, a percepção de quem é a doutora Renata, né? E segundo, traz uma dimensão, né, do que a gente está falando, porque o mundo do futebol hoje também é um grande negócio. Sim. Né? Quem não olha, a gente, né, apreciador do futebol, né, a gente olha aquilo ali com a paixão. Mas isso até, fazendo esse link do advogado, dos grandes negócios, eu penso aqui nas grandes empresas que querem, né, ser empreendedoras ou financiadoras, eu acho que é um mundo também infinito cada vez mais, né? Sim. E aí eu fico pensando aqui, o que você nesse universo, não, e com a experiência e com a cultura que você tem, o que você acha das SAFs? Isso é a solução para os clubes? Primeiramente, Álvaro, a gente tem que pensar o seguinte, o Brasil, em curto espaço de tempo, não se sustentará mais se não se profissionalizar. Ponto. O que a gente tem como modelo, não só no futebol, mas para todas as modalidades, mas obviamente que o futebol é onde o dinheiro gira, né? Mais repercute. Né? A gente tem um montante financeiro muito mais significativo. A gente tem um modelo associativo. A regra sempre foi um modelo associativo. E aí veio a lei do Profut para, na verdade, colocar uma moralidade no sistema associativo, que, a meu ver, nem precisava, porque o raciocínio é simples. Se você é presidente de uma associação qualquer, exemplo, associação de pais e mestres de uma escola, se essa associação arrecadar dinheiro, e se você for o presidente e colocar esse dinheiro no bolso, você não vai responder por apropriação indébita, claro. Você não vai responder por uma indenização, você não vai ter que devolver. Então, assim, o modelo associativo sempre foi possível de se responsabilizar os dirigentes. O problema é, quem poderia startar isso? O Conselho Deliberativo, ou o Conselho Fiscal, ou o que fosse no seu estatuto. E nunca houve essa vontade. Então, se passou muito tempo batido nas associações, fora da responsabilização do presidente da associação e os demais dirigentes que estivessem incertos no estatuto. Com isso, veio a SAF com uma forma de profissionalização do futebol. Mas não necessariamente a SAF ela é uma solução. Por quê? Porque a gente falou numa palavra-chave ainda há pouco. A solução é a gestão. Então, não importa se você está no modelo associativo ou no modelo SAF, o que você precisa ter é gestão. E assim... E SAF, me desculpa, mas até onde eu tenho percebido, né, no que a gente tem visto aqui, a SAF não ensina ninguém a ser gestor, né? Sim, não ensina ninguém a ser gestor. Me parece gestor. que não está resolvendo o problema dos clubes. E assim, falando o português claro, o que acontece? A SAF nada mais é do que a venda do nicho futebol de um clube para o empresário. Uhum. E esse empresário vai passar a gerir, daí Sociedade Anônima do Futebol, o passivo e o ativo do futebol. Mas todo o resto, de regra, continua com o modelo associativo. Então, se o clube tem lá a natação continua, ou seja, tudo que não dá muito dinheiro, digamos assim, continua com o modelo associativo. Agora, essa Sociedade Anônima do Futebol ela tem que ser bem gerida. E o que é pior, e aí eu tenho um ponto fundamental para trazer, não necessariamente quem adquire o futebol tem a responsabilidade com a paixão vinculada àquele clube. Então você tem, por exemplo... É só um negócio. É só um negócio. Então, assim, você pega o Vasco, por exemplo, que é um emblema. O Vasco foi vendido lá para 777... Qual é a visão desse empresário que comprou? O lucro. Então, o que ele quer? Ele quer o ativo do clube, que são os jogadores. Ele vai querer negociar aqueles jogadores ali, vai querer fazer dinheiro, mas não necessariamente ele tem compromisso com a torcida de ganhar um campeonato. Com resultado. Com resultado. Ele quer saber dos ativos ali. E claro... O resultado pode ser só um motivo de vender os jogadores, mas não é a principal finalidade. Não é a principal finalidade. E aí, o que acontece na prática? A torcida se revolta contra... o presidente, que nada mais pode fazer, porque o futebol está vendido, não tem acesso ao empresário que comprou,
E aí você fica com a gestão, mais uma vez, prejudicada para obter o resultado que se espera para a torcida, que é vencer os campeonatos e alavancar o clube. E aí você tocou num assunto que outro dia comentávamos, que é a questão exatamente, que é um grande comércio também, que é a questão dos agentes, né? E me parece que a FIFA mudou toda uma regulamentação, criou uma série de exigências. Se você pudesse falar isso, porque eu sei que você pode ir com o brilhantismo, mas eu acho que isso também interfere até nas SAFs, né? Sim. Porque você para com isso, vamos com calma aqui. Na né? verdade, é o seguinte, como a gente falou, né, o sistema federativo determina suas próprias regras. Então, a FIFA mudou seus estatutos recentemente e estabeleceu que para ser agente é necessário fazer uma prova, e essa prova ela é feita em francês, inglês ou espanhol, e isso criou um problema, porque quem era agente no Brasil não é especialista, principalmente em línguas estrangeiras, para poder fazer a prova e poder ser, de fato, aprovado. Então, muita gente, o grau de reprovação nessas provas foi absurdo. Na sua visão, isso é bom ou ruim? Olha, eu acho que... Me parece uma tentativa de profissionalização. Uma tentativa de profissionalização. Me vem duas coisas. Primeiro, a exploração, que a gente vê desses falsos agentes nessa garotada Brasil afora, que compra o passe do garoto nos contratos malucos, o garoto fica preso àquele cara lá que não tem a menor condição de gerir a carreira dele, ou que vai ganhar uma fortuna, né? Quase que um serviço escravo dessa garotada, Sim. Ou não? Ou isso é uma viagem? Não, eu acho que assim, os agentes têm a sua importância, mas o advogado seria fundamental nesse sistema. Mas os agentes acabam afastando o advogado, primeiramente porque eles acham que não precisam do advogado. Eles acham que o contrato modelão que eles têm lá, eles colocam o atleta para assinar. Normalmente eles pegam o atleta na base e começam a bancar esse atleta que não tem condições financeiras. Então, e logo depois, quando o atleta realmente desponta, eles conseguem a retribuição daquilo que eles investiram lá atrás. E colocar um advogado para gerenciar esse contrato, para instruir esse atleta, significa afastá-los do domínio efetivamente que eles têm com o atleta de conseguir fazer a negociação que eles querem. Porque, e isso para mim é um erro. Porque, na verdade... E a FIFA não obriga a rúbrica... A FIFA não obriga que tenha a vista de um advogado. Na verdade, o agente passa a ser um representante do atleta como se um advogado fosse. E aí, no Brasil, a gente tem um processo que foi um mandado de segurança, que foi impetrado, inclusive, na Barra da Tijuca, em face da CBF. Por quê? Porque nós, no Brasil, especificamente, veja, a FIFA ela é mundial. Então, cada país vai ter sua legislação. Mas no Brasil, especificamente, a gente tem uma lei federal que diz que o advogado tem a prerrogativa de ter um mandato, né? Ele pode representar o seu cliente, é o munus dele se ele for formado em direito. Então, esse mandado de segurança vem justamente para que a CBF starte a FIFA para que a nossa legislação seja cumprida. Ou seja, os advogados, então, estariam fora desse contexto de ter que fazer prova para a gente. Se um jovem me dá uma procuração, eu sou representante representante dele. Não preciso fazer prova na FIFA para Exatamente. Então, essa é a briga atualíssima da advocacia com relação... É quase que absurdamente a FIFA querer tolir os direitos constitucionais do advogado no Brasil. Exatamente. Mas como o sistema é cascata... A CBF precisa comunicar isso à FIFA. Olha, aqui no Brasil, tudo bem, ele não vai poder assinar um contrato lá fora. Talvez tenha que fazer uma parceria com alguém lá, porque ele não vai ter essa legislação, essa representatividade. Mas aqui no Brasil, ele vai ser agente sem a necessidade de fazer a prova. E essa ação está andando? Então, a gente teve a notícia hoje que a juíza de primeira instância despachou, não deferiu a liminar. E já estamos providenciando, não sou eu que assino a ação, mas a advocacia já está providenciando o agravo, o recurso, para que a gente consiga ver o que o tribunal vai falar sobre isso. Mas, a meu ver, inclusive a própria Lei Geral do Esporte já estabelece num artigo específico, que é a legislação que foi editada em junho no Brasil, dizendo que
Se houver uma legislação específica dentro do país que seja abarcado pelo sistema federativo, essa legislação tem que ser respeitada, que é o nosso caso. Então, assim, me parece muito simples a questão jurídica. Mas, enfim, tá Mas já que correndo. você falou em CPMF, vamos para o mundo da fofoca. Temos várias. Como é que está essa história do afastamento do presidente, do Edinaldo, a justiça manda afastar, e não foi, né, por corrupção, por nada disso, uma questão de eleição e etc. E como é que anda essa confusão dentro? Que aquilo também é um saco de confusão, né? Nunca vi, né? É uma confusão. Essa mais nova, que inclusive não se, até onde eu sei, não se trata de corrupção da CBF, como é que está isso? Então, na verdade, a gente começa com o afastamento do caboclo, né? Pelas aquelas questões daqueles processos que ele respondeu, etc. Eles decidem afastar o caboclo. E aí foram feitas novas eleições. Só que essas novas eleições, elas não foram consideradas legais. Por quê? Porque a Lei Pelé estabelece a igualdade de representatividade entre as federações e os clubes. E nos estatutos da CBF existia diferença de representatividade. Então, as federações tinham peso 2 e os clubes peso 1. E aí estava contra a legislação. Então, essas eleições, elas foram, na verdade, anuladas, que, na verdade, elegiam o Edinaldo na ocasião, mas eles resolveram fazer um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. E aí sentaram e falaram assim, não, beleza, vamos fazer novas eleições. Ele já tinha assumido interinamente. Vamos fazer novas eleições com a mesma representatividade das federações e dos clubes, atendendo a Lei Pelé, mudaram seus estatutos e ele novamente é eleito e assume por esse termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, mas isso não tinha sido julgado ainda pelo tribunal. E aí o que acontece? E nem o respaldo da própria legislação. Nem o interna respaldo. da CBF. Então o que acontece? Quando vem o tribunal agora e decide se esse termo de ajustamento de conduta valeria ou não valeria, o tribunal entendeu que não. Por quê? Porque, na verdade, foi a eleição da eleição. E não teria o Ministério Público... Uma prorrogação Público... de mandato, pelo que você está me explicando, uma prorrogação de mandato combinado só com o Ministério Público, mais ninguém. Exatamente. Né? Então, o tribunal decide da seguinte forma. O Ministério Público não tinha legitimidade para fazer um termo de ajustamento de conduta. Por uma questão muito simples. Não é o Ministério Público que é o dono do sistema federativo. Né? Então, por isso ele foi afastado, não por nenhum problema de corrupção, como você falou, mas porque as eleições não teriam sido legais. Então, agora, a gente vai ter novas eleições para que a gente tenha... E aí, sim, já com o estatuto mudado, de acordo com as novas regras, para que... E aí vão ter os candidatos, que até ele mesmo pode ser candidato de novo. Né? Não tem nenhum impedimento. Que seja, não tem impedimento. Agora, um tema que eu acho que é muito atual no mundo dos esportes, aproveitando a presença da presidente do Tribunal de Justiça, de Justiça Desportiva, tá certo, né? Eu acho que tem questões assim, mas para mim é mais latente, assim, quando a gente fala muito sobre esse mundo novo, o mundo moderno, né? E aí a gente está falando de racismo, misoginia, etc, etc, etc. Eu vejo que as demandas muito, acho que a mais forte é quanto ao racismo, né? Tem a lei Vini Júnior, inclusive soube há pouco que a Paraíba criou uma lei, etc. Eu vejo as demandas dentro do TJD, que tem toda hora tem casos tratando disso. Você entende que isso é uma coisa eficaz? Ou seja, não adianta multar o clube porque a torcida teve um ato de racismo, não adianta. Isso tem uma eficácia, né, real, estamos num caminho, ou é mais uma coisa de educação que nós vamos levar mais 50 anos para fazer isso, ou como tem uma corrente muito grande que diz que isso é descaracterizar o torcedor, obrigar o torcedor a se comportar, não pode falar palavrão, não pode xingar, não pode gritar, né? E tem... O que você entende disso? Assim, eu acho... O brasileiro, ele costuma falar muito mal do seu país, infelizmente. Mas se tem uma coisa que funciona, é a justiça desportiva. E por que funciona? Porque é o único país do mundo, o Brasil é o único país do mundo que tem efetivamente uma justiça
especializada para sancionar penalidades advindas de questões disciplinares. No resto do mundo inteiro, você não tem uma justiça para fazer isso. Como é que são as penalidades? As federações e as confederações têm os seus tribunais de ética, e aí, portanto, o presidente dessa federação nomeia lá os seus indicados, e você não tem um devido processo legal. Por exemplo, assim, o cara xingou o árbitro, está suspenso 2 partidas. Então, não tem um tribunal para julgar. E no Brasil, no artigo 217 da Constituição, foi determinado em 88 que se criasse uma justiça desportiva especializada para julgar disciplina e competição. E daí Até há pouco tempo teve um tumulto se isso seria revogado, né? Se não seria, se acabaria com a justiça, mas eu acho que isso é isso passou, né? Isso passou. Com o advento da nova Lei Geral do Esporte, a justiça desportiva estava seria quase que extinta, porque no projeto se estabelecia que a justiça acabaria e cada presidente de federação montaria sua justiça como bem entendesse, né? E aí a gente seria revogada a Lei Pelé, que estabelece justamente o que a Constituição diz. Olha, precisamos de uma justiça organizada, que tenha seus auditores indicados pelas entidades, etc. e tal. E o projeto já nasceria inconstitucional. Então, foi uma batalha muito grande. Eu participei dessa batalha, junto ao Senado, inclusive, na época com a ministra Ana Moser, e eles entenderam perfeitamente que se passasse dessa forma já nasceria inconstitucional, porque a Constituição diz que tem que ter uma justiça. Então, se tem uma coisa boa, primeiro, para o atleta ou para o árbitro, ou para quem esteja jurisdicionado na justiça desportiva, ele tem um devido processo legal, coisa que não acontece lá fora. Paralelo a isso, a gente tem um código que funciona, onde a gente tem lá os tipos penais e temos as sanções. Então, por exemplo, você falou de caso de racismo. No mesmo artigo, que é o artigo 243G do CBJD, você tem lá caso de racismo, homofobia, misoginia, tudo que envolve essas questões que são segregativas, digamos assim, né, são discriminatórias de uma forma geral, as penalidades são muito gravosas. A torcida pode ser impedida de participar do estádio, o clube pode vir numa reincidência, perder os pontos, não o que ele ganhou, mas na competição, o que pudesse vir a ganhar. Então, ele pode ser eliminado de um campeonato pelas sanções da justiça desportiva. Então, se o caso do Vinícius Júnior, como aconteceu na Espanha, acontecesse aqui, a gente teria uma penalidade... Ferramentas, uma penalidade gravosa para essa torcida, que a torcida entenderia que na reincidência ou mesmo na primariedade poderia ficar suspensa de frequentar o estádio, mas lá fora a gente não tem essa possibilidade. Né? E eu estou vendo aqui, para encerrar, eu queria botar, se você me permite, a cerejinha no bolo, né? Que é a sua administração à frente do TJD. Eu tenho a oportunidade de participar ali de perto, acompanhar esse teu esforço. E eu imagino que, ao final do seu mandato, você... Não estou falando aqui elogios de corpo presente, não, porque a nossa amizade de anos e familiar me permite ter outras vaidades, além da Renata, do que eu conheço como advogada, como amiga. Mas é uma coisa impressionante como você está mudando a administração, a forma de... Eu não digo nem só jurídica, não. Eu digo de administrar mesmo o TJD, modernizando o TJD. Eu queria que você falasse isso um pouco do TJD e o que é a sua administração ali. Primeiro, eu queria agradecer o elogio. Isso só se dá porque você é meu amigo, né? Não, mas são sinceros. Só se dá porque você é meu amigo. Mas, assim, eu falei 2 coisas... Aliás, 3 coisas que eu me autodeterminei na minha administração. Primeiro, quando eu assumi, a gente tinha 8 comissões disciplinares, continuamos com as 8. E eu disse, não assumo se eu não conseguir colocar pelo menos uma mulher em cada comissão como auditora. E que isso não é uma bandeira, concorda? Feminista. Eu acho que isso é um entendimento do equilíbrio, de outra visão, de outra forma de ver a coisa. E a gente vê o equilíbrio mesmo entre homens e mulheres nos julgamentos. Então, isso foi o primeiro ponto. E, graças a Deus, consegui.
Segundo ponto foi modernizar o tribunal. É inimaginável a gente continuar num processo que não seja eletrônico. Né? Então, a gente precisa do processo eletrônico. Felizmente, esse processo eletrônico já foi conquistado. Também em primeira mão aqui no podcast. Hoje, eu fui cadastrada já. A federação comprou a empresa. Contratou a empresa já está trabalhando. E hoje saiu o meu cadastro. Cara, já no processo eletrônico. Então, você é o primeiro auditor nosso a saber dessa boa notícia. Caramba. Então, a gente vai conseguir terminar a nossa administração, que acaba em julho do ano que vem, com o processo eletrônico. A gente perdeu muito tempo por causa da pandemia. Eu peguei 2 anos de pandemia, né? Infelizmente. Então, assim, só tive praticamente 1 ano para trabalhar. E o terceiro foco meu é que a gente saia da administração com a montagem efetiva da escola do TJD. O estatuto já está pronto, a gente vai aprovar no pleno, porque assim, o meu ideal de uma escola não é só apenas a questão jurídica, mas como eu disse no início, a gente precisa profissionalizar o futebol. Então é necessário que a gente dê aula, por exemplo, a nutricionistas, que sejam voltadas para o meio desportivo, para aquele treinador e para advogados também. Eu recebo assim, enxurradas de pedidos para montar cursos permanentes. E você dá curso na Federal, na UERJ, etc. E continua sendo demandada, Álvaro, porque assim, na verdade, a gente não tem, nesse nicho do direito desportivo quase ninguém que ofereça essa profissionalização. E eu acho interessante, eu vejo ali nos julgamentos, no dia a dia, o que tem de advogado novo, advogado bom, que sobe a tribuna e muda o voto. Verdade. Que coloca, porque você fala, esse cara entende, esse cara sabe o que está fazendo. E eu sempre me pergunto, qual é o futuro profissional desse cara, até em termos de rentabilidade, né, de ganhar dinheiro com isso. Eu acho que isso é todo um processo que eu acho que você... E não estou falando de graça, não, conversando com a maior integridade possível, que você consegue fazer isso. Quando você dá visibilidade a isso, né, e o teu projeto de botar estagiários dentro do TJD para fazer a lavratura dos votos, dos divergências, etc., isso é fantástico, porque é um mundo que movimenta bilhões. Sim. O Brasil, como você diz aqui, tem essa expertise e essa primazia de ser o primeiro a ter uma legislação específica para os esportes. Isso funciona aqui dentro do Brasil. Então, se a gente profissionaliza isso e cria isso, eu acho que até para o empresário que está nos ouvindo, eu acho que isso traz tanta segurança jurídica mesmo, no sentido, posso ir lá, posso ser patrocinador, porque tem um mundo do esporte acontecendo aqui, que ele está se evoluindo sozinho e sem as mazelas do dia a dia, né? Sem os contratempos do dia a dia, porque a gente tem um mundo adilátero, uma justiça adilátero, tudo uma outra estrutura que está cuidando disso, que está cuidando com profissionalismo. E, de verdade, e não é nenhum desrespeito aos seus colegas presidentes, muito menos de quem as antecedeu, até porque você vem de uma família tradicional no mundo dos esportes. Zé Teixeira, meu amigo, meu irmão, teu pai, eu acho que é uma referência muito grande nisso tudo, né? E dizem que o fruto nunca cai longe do pé. Eu acho que você é o Zé melhorado. Muito melhorado. Pela amizade. Mas eu acho que é isso, é trazer essa visão feminina, essa visão moderna. Isso também é uma oportunidade de negócios, de mundo brilhante, né? E de verdade, quero te agradecer com a honra que você protagoniza isso para o Brasil e, de certa forma, para o mundo, porque isso, até onde eu sei, está repercutindo em tudo quanto é quanto, seja CBF, FIFA, essas discussões. Você mudou de patamar com essas discussões, né? A gente precisa discutir mesmo e precisa levantar a bandeira do profissionalismo. Né? A gente está ficando muito para trás com relação ao mundo da não profissionalização do esporte, principalmente do futebol. A gente não tem como mais se sustentar se a gente não se profissionalizar. A gente precisa de diretores jurídicos competentes nas federações, a gente precisa de gestores competentes nas federações e confederações e por aí vai. Porque senão a gente não tem como manter o status anterior que se achava assim, não, eu pego um garoto lá na comunidade, ele vai ser um talento e tá tudo certo. Não, porque o mundo mudou, claro, né? Então a gente precisa se profissionalizar agora.
não é do tempo do Pelé e do Garrincha, etc. Né? Que era o talento, tinha que ser muito maior do que a estrutura que se tem por trás. A gente teve aquela experiência da Alemanha, né? Que a gente tomou aquela lavada da Alemanha por puro profissionalismo deles, porque a gente tinha muito mais talento que eles. Então, assim, por quê? Porque eles tinham um treinamento disciplinado, porque eles tinham toda uma estrutura a serviço de. Então, não adianta mais o talento pelo próprio talento. Hoje em dia, eu escuto os fisiologistas, eles dizem: não adianta você pegar um garoto que tenha talento extremo se você não suplementar, por exemplo, né? Então, por quê? Porque quem é suplementado vai evoluir ainda que não seja tão talentoso. Eu acho que esses exemplos são nítidos, né? O próprio Vini Júnior, que a gente comentou, contra o Flamengo é um cara forte, né? Todos eles, né? Eles vão para a Europa e voltam para a seleção brasileira. Os caras parecem que cresceram de altura, de cor. Sim. Eles viram uma máquina. Vira uma máquina. Né? É impressionante isso. Pela obviamente, sustenta. O talento passa a ser o grande diferencial, obviamente. Exatamente. Mas só o talento não vai mais. Renato, eu queria muito, porque o nosso tempo aqui se esgotou, de verdade, agradecer a você a presença. Eu sei da tua agenda. Eu sei do seu tumulto. E como eu falei no princípio, vocês podem ter certeza que a gente tem muito mais assunto, né? E eu, desde já, peço encarecidamente, pode voltar? Eu volto com o maior prazer. O papo é tão gostoso, o papo é tão bom. Foi muito bom estar aqui no Expresso Jurídico e vocês estão, assim, absurdamente na frente de muita gente com esses papos que vocês trazem aqui. É maravilhoso estar aqui e essa oportunidade eu que tenho que agradecer, porque isso aí só um amigo faz pelo outro. Nada, eu que te agradeço. E de verdade não é troca de elogio, não. E de verdade, né, da dimensão que você traz para a gente. E eu ia até comentar, a Xicrinha, quando a gente criou o pessoal lá, o Felipe, o pessoal pensou no Expresso Jurídico, eu falei: Expresso Jurídico é um cafezinho com amigo. Você senta ali, e eu vi que a tua xicrinha é exatamente a xicrinha que tem no nosso logo. Né? Eu olhei aqui agora e falei: efetivamente estamos dentro do Expresso Jurídico. Né? Um papo, um café gostoso com uma grande amiga que tem muita informação para trazer e que me orgulha muito estar aqui, até pela sua projeção hoje em dia. Brigadíssimo. Obrigada, gente. Foi um prazer e até a próxima, né? Se Deus quiser.